Você já se perguntou por que Deus não aparece mais como fazia no passado? Por que não há mais sarças ardentes, montanhas tremendo ou pilares de fogo guiando o seu povo? A resposta que você está prestes a ouvir pode abalar tudo o que você pensava saber sobre a presença divina. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma mensagem, é uma revelação sobre onde Deus está e por que ele nunca esteve tão perto. No Éden, Deus passeava no jardim com Adão e Eva. Era intimidade, não espetáculo. Eles ouviam os passos de Deus entre as árvores, como um pai conversando com os filhos. Mas o pecado quebrou essa comunhão. Isaías 59:2 declara: Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Onde havia liberdade surgiu o medo. Onde havia amor, nasceu a culpa. Adão se escondeu, e o homem nunca mais foi o mesmo. Mas Deus não desistiu. Mesmo depois da queda, ele chamou: Adão, onde estás? Não era uma pergunta de ignorância, mas de amor. O Criador continuava buscando o criado, e essa busca se tornaria o fio condutor de toda a história bíblica. Do Éden ao Êxodo, o Deus invisível começou a se manifestar. Essas aparições, chamadas teofanias, eram relâmpagos de glória em meio à escuridão humana. Ele apareceu a Abraão em forma de homem e compartilhou uma refeição com ele. Lutou com Jacó até o amanhecer, deixando-lhe uma marca que mudaria seu nome e destino. Falou a Moisés do meio de uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Desceu sobre o monte Sinai em fogo e trovões, fazendo a terra tremer. Cada manifestação era um ato de misericórdia, não de espetáculo. Deus se limitava para se aproximar. Sua santidade era tão intensa que, se revelada em plenitude, destruiria qualquer ser humano pecador. Por isso, cada aparição era também um aviso. Não podes ver a minha face e viver. Êxodo 33:20. Mesmo assim, ele continuava vindo. Cada teofania era um lembrete do amor de um Deus que recusa se afastar. Então, o impensável aconteceu. Deus não apenas apareceu, ele veio para ficar. João 1,14 declara: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, skenosen em grego, significa literalmente armou sua tenda. O Deus que antes descia sobre montanhas agora caminhava entre homens. Ele chorou, se cansou, sentiu dor. O infinito entrou no tempo. A glória se fez gente. Pela primeira vez desde o Éden, era possível olhar para Deus sem morrer. Crianças corriam para ele, leprosos o tocavam, pecadores se sentavam à mesa com ele, e ao olhar para Jesus, o invisível se tornava visível. Como disse Paulo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Na cruz, o abismo entre Deus e o homem foi finalmente vencido. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, não por mãos humanas, mas por mãos divinas. A barreira havia caído. O caminho estava aberto. 3 dias depois, o Cristo ressurreto andou entre os discípulos. Eles o viram, o tocaram, comeram com ele. Mas então, ele disse algo misterioso: Convém que eu vá, para que o Consolador venha. João 16:7. E então veio o Pentecostes. Vento, fogo, som vindo do céu. Mas dessa vez, o fogo não caiu sobre uma montanha. Caiu sobre pessoas. A presença que antes se manifestava, fora agora habitaria dentro. O Espírito Santo desceu não apenas para visitar, mas para morar. O apóstolo Paulo revela: O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você. O que antes era relâmpago, agora é chama constante. O que antes era momentâneo, agora é eterno. No Éden, ele caminhava ao lado. No Sinai falava do alto. Em Jesus andou entre nós, mas agora vive dentro de nós. Deus não parou de aparecer. Ele apenas mudou a forma. Ele trocou o espetáculo pelo relacionamento, a manifestação externa pela habitação interna. A pergunta não é: onde está Deus? A pergunta é: você reconhece que Ele está em você? Porque hoje Ele está mais perto do que o ar que você respira, mais íntimo que seus próprios pensamentos, mais real do que tudo o que seus olhos podem ver.
E um dia, quando a fé der lugar à visão, os que caminharam com ele verão o seu rosto, não em uma visão, não através de um véu, mas face a face. Você acabou de visitar a sala 777, onde mistérios, histórias e revelações ganham vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e veja o material que deixei na descrição. Ele vai te ajudar a perceber a presença de Deus de uma forma completamente nova. Shalom.